Vai ou não vai atingir o PIX? Vai ou não vai prejudicar os brasileiros? O que o senhor está pensando a respeito de tudo isso? Os prejuízos econômicos, eles na realidade são incomensuráveis ainda, né? Porque o que os Estados Unidos fez, isso é uma arma geopolítica, tá? A gente não pode se iludir que eles estão combatendo o terrorismo. Eu já falei várias vezes que os Estados Unidos não se preocupa com terrorismo, democracia, tráfico de drogas, né? Isso tudo é só uma narrativa para ele obter essa arma geopolítica, né? Desde a queda do bloco soviético, ou seja, com o fim da Guerra Fria, o terrorismo foi eleito pelos Estados Unidos como um grande inimigo a ser combatido em qualquer território pelo mundo, né? Então, essa classificação do PCC e do CV nada mais é do que um pedido da oligarquia rica dos Estados Unidos. Para quem se lembra, no ano passado, o Donald Trump já havia atacado o PIX, né? Eu costumo brincar que nem o Donald Trump, nem o Bolsonaro sabiam que era o PIX, né? O Bolsonaro, quando abordado por vocês, jornalistas, né, quando o PIX entrou no ar, ele achava que era algum tipo de regulamentação ligada à aviação civil, né? Só depois contaram para ele que o Banco Central tinha criado o PIX e aí ele adotou o discurso que ele criou o PIX. Mas o Donald Trump também não sabia o que era o PIX, ele foi alertado pela Visa e pela Mastercard, tá? E também pelo Mark Zuckerberg, né? Porque o PIX simplesmente, como é infraestrutura de meio de pagamento pública no Brasil, eficaz, extremamente ágil e gratuita, ela simplesmente inviabilizou, primeiro, a função de débito, né, dessas grandes operadoras de cartão. Se a gente sai hoje na rua, é muito difícil você ver alguém ainda utilizando essa função de débito, porque o PIX simplesmente matou essa função dessas grandes operadoras e a gente consegue imaginar o tamanho desse mercado que eles perderam, né? E o WhatsApp Pay, ele não vingou no Brasil justamente também porque existe o Pix aqui. Então, não faz nenhum sentido a gente utilizar essa função do WhatsApp para pagamento, sendo o Pix, além de gratuito, muito mais fácil e mais ágil. Então, foi uma encomenda. Se a gente pesquisar, vocês vão ver que a Visa e a Mastercard procuraram o Donald Trump reclamando que essa infraestrutura de pagamentos públicas do Brasil prejudicava o negócio deles aqui no país, né? E o Brasil, como um grande mercado consumidor para essas grandes bandeiras de cartão de crédito, o Donald Trump resolveu abraçar essa causa e ele, desde o ano passado, vem atacando o PIX. E o que isso tem a ver agora com o terrorismo, né? Justamente porque os Estados Unidos agora tem uma grande, eu brinco, o jogo de cartas, né? Ele pegou um super trunfo em que ele vai arbitrariamente definir quem está ou não ligado ao terrorismo. E, no limite, o que pode acontecer é ele informando alguma empresa que, de alguma maneira, né, algum membro de alguma dessas organizações transitou pelo sistema financeiro, utilizou alguns pagamentos ou transferência via Pix, ele pode simplesmente, do dia para a noite, sancionar essas empresas, sancionar o sistema financeiro brasileiro e sancionar, inclusive, os bancos, né, os grandes bancos brasileiros. Haja vista que, se a gente se lembrar, quando os Estados Unidos aplicou a lei Magnitsky, a grande preocupação do sistema financeiro e do nosso sistema bancário era, em algum momento, os Estados Unidos resolver utilizar esse argumento para desplugar os nossos bancos do sistema SWIFT, né? E agora, classificando o PCC e o CV como organização terrorista, o que os Estados Unidos pode fazer, no limite também, é exigir que os bancos, né, parem de utilizar o PIX. Então, na sua análise, né? Então, na sua análise, Cobori, eu falei Coburi, né? Eu peço perdão aqui. Eu falei errado, desculpa, estão me corrigindo aqui. Eu falei Cobori. É Cobori que fala, né, seu nome corretamente? Isso. Então, na sua análise, é muito ruim essa decisão dos Estados Unidos? Vai prejudicar o Brasil? Na realidade, isso é um poder de barganha a mais que os Estados Unidos têm agora nesse confronto geopolítico, né? Nós temos que ver que os Estados Unidos inevitavelmente, ele vai dar esse recuo. Parecia a sinalização quando ele divulgou a nova estratégia de segurança nacional, que era se focar aqui nas Américas, né? América dos americanos. Eu sempre brinco, América somos todos nós, americanos só eles, né? E eles já disseram literalmente que nós somos o quintal deles. Então, com esse rearranjo, né, dessas forças na geopolítica mundial, vai se estabelecer um mundo multipolar, né? A Rússia ali com uma grande potência na Europa, a China com uma grande potência ali na Ásia, e os Estados Unidos vai inevitavelmente se focar aqui na estratégia da doutrina Monroe, né? E o que os Estados Unidos vai querer nesse momento de se negociar com o Brasil, que é a segunda maior potência do continente, do hemisfério ocidental aqui, considerando os Estados Unidos, ele ter uma grande carta na manga para nos chantagear, né? Então, nas próximas negociações, não é difícil imaginar
E, no limite, os Estados Unidos vai nos ameaçar com essa ferramenta de que ele pode atacar as nossas empresas e o nosso sistema financeiro se ele quiser, né? Na realidade, eu sempre brinco que a teoria do poder global, né, quem tem o poder mesmo, lhe dá o direito de não cumprir regras, né? E que é o que os Estados Unidos faz desde o pós-guerra, né? As regras são para todos os outros, menos para eles, né? Então, no limite, é uma grande carta na manga, numa grande negociação, em um grande embate comercial que ele tem no Brasil, que ele se utiliza. E ele fez isso, né? Para quem se lembra do caso da Alstom, os Estados Unidos fez isso. Ele prendeu o diretor da Alstom, fez uma chantagem com essa grande empresa, e o que ele fez foi atacar a soberania da França, porque ele, no limite, o que ele queria era obrigar a Alstom a vender a sua divisão de energia e turbinas para a General Electric, e o que ele conseguiu, né? E ele se utilizou, na realidade, na época daquela legislação, a FCPA, né, que é de combate à corrupção. Então, o que os Estados Unidos têm agora é uma grande carta na manga para nos chantagear e tentar minar a influência da China no Brasil. Agora, Cobori,